the system, yeah. When we say we're not with them, we solid and we don't need to kick them. This is no south, east, and western. Hello, my friend. Good afternoon, class. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então vamos iniciar mais uma aula, né? How are things? Como é que estão as coisas? Não é isso? Quero saber de vocês depois como é que vocês estão, como foi que passaram de férias. Estamos aqui iniciando mais um ano letivo, né? E nós vamos falar do presente simples, né? Do present simple. Nós vamos falar hoje somente da forma afirmativa. Hoje nós vamos revisar, né? Fazer essa revisão durante esse período, né? Essas 2 semanas, vamos revisar todo o presente simples. Então, faço primeiro uma pergunta, né, a vocês. O que é o presente simples em inglês? Aí vocês devem estar se perguntando. Bom, ele é o present simple ou present simples, né? Você se lembra qual é a estrutura normal de uma frase, né? Como é a forma, né? Qual é a sequência? Bom, na sequência nós temos primeiro o quê? O subject, depois vem o verbo, depois o complemento, né? Que é o quê? Sujeito, verbo, complemento, né? Que é o restante da frase. Como nós temos aí no exemplo. I play with my cousin. Bom, então, para que a gente fique bem por dentro, bem alinhado, vamos ver aqui um pouquinho o que ele nos diz. Ele diz o seguinte, que em inglês, o tempo verbal simple, past ou presente simples, é usado para expressar uma verdade universal, né? Ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gosto, sentimento, desejos, opiniões, né? Então, tudo isso são o quê? São coisas que nós utilizamos para no tempo presente simples. Então, nós temos aí algumas frases, que é o seguinte. The sky is blue. Né? O céu é azul. É o quê? Isso é uma verdade universal, certo? É algo que em qualquer lugar, em qualquer situação, o céu é azul. My brother starts is the morning and work in the afternoon. Ou seja, meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Isso aqui é uma ação habitual, né? Algo que é como se fossem as ações diárias, né? Ações do dia a dia. Então, as rotinas, elas indicam, são utilizadas no tempo presente simples, né? Nós falamos das rotinas no presente simples, que é algo que a gente faz como hábito, tem como hábito. Terceira frase. I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha, né, que é uma situação atual. A quarta frase. I want to have dinner with my father today. Bom, então observe aí que nessa frase ela expressa um desejo, né? Eu quero jantar com meu pai hoje. É um desejo, certo? Bom, então hoje nós vamos ver a forma afirmativa, né? Quando nós vamos afirmar alguma coisa. E essa forma, ela traz, né, algumas regrinhas, algumas exceções que nós devemos memorizar, mentalizar, para que a gente não empregue, né, ou use o verbo de forma errada, tá certo? Bom, então ele diz aí que a forma afirmativa, né, é formada por quem? Pelo sujeito mais o verbo principal, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, precisa o acréscimo das partículas, né? S, IS ou ES, tá certo? E quais são mesmo os pronomes de terceira pessoa? He,
it. São esses três. Então, não esqueçam, tá? Que ele, ela ou o pronome neutro it, que é usado para animais, objetos, ou seja, aquilo que nós não conseguimos identificar qual é o seu gênero, né? Se é do gênero feminino, se é do gênero masculino. Ou seja, qual é o sexo, tá certo? Bom, então aí nós temos algumas frases, né? Como exemplo, nós temos aí 5 frases. Na primeira diz o seguinte: She drinks a glass of milk every day. Ou seja, o she, né? O she aí é a terceira pessoa. E o verbo é drinks, que é o verbo bebe, né? Beber. Então, nesse caso, o verbo drinks recebeu um S. Né? Ela bebe um copo de leite todos os dias. Segunda frase. He leaves his office at 6 o'clock. Também, olha só, né? Sujeito he, verbo leaves. Então, observe aí que o sujeito da terceira pessoa, o verbo leaves recebeu um S, não é isso? A terceira frase. My brother likes his job very much. Meu irmão gosta muito do emprego dele. Então, o sujeito my brother, verbo likes, também tem um S. Quarta frase. They want to buy a lot of magazines. Ou seja, eles querem comprar muitas revistas. Então, o sujeito they, que é eles, e verbo o ante querer. Observe aí que com o sujeito they, o verbo o ante não recebeu S. Por quê? Porque não está na terceira pessoa do singular. A última frase. I work in a drugstore. Eu trabalho em uma farmácia. Também observe que o sujeito é I, eu. Então, não está na terceira pessoa do singular. Então, não recebe o S, né? O verbo work não recebeu um S. Então, o que é que ele nos diz? Que o present simple é a forma mais comum de conjugar verbos no presente. Né? Se estamos falando na terceira pessoa, ou seja, como eu já falei, né, anteriormente, he, ele, she, ela ou it, quer dizer, isso devemos acrescentar um S no final do verbo. Bom, essa é uma regra geral, que devemos acrescentar um S, como nós vimos lá nos exemplos mais atrás. Como aí nós temos o exemplo novamente. She plays with her cousin. Ela brinca com sua prima. Então, observe aí como está na terceira pessoa do singular. O verbo play recebeu um S, ficou plays. Bom, isso é apenas uma regra geral, que diz que nós temos que acrescentar o S quando, né, os verbos forem, né, acompanhados por, né, estiverem na terceira pessoa do singular, tá? Não esqueça disso, é somente no singular, tá? Bom, então aqui eu trouxe um quadro com o verbo to work conjugado, que o verbo to work quer dizer trabalhar ou funcionar, tá certo? Isso conjugado na forma afirmativa. Então, vamos ver como é que fica. Vamos acompanhar a leitura? Bom, to work. Primeiro, nós temos quem? O sujeito, que são os pronomes pessoais, né? Então, temos aí I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Ok? Bom, então vocês podem observar que está em destaque, né, aí, um S no final do verbo work, nos acompanhados, né, no caso, quando eles estão na terceira pessoa do singular, que é quem? He, she, it. Então, não esqueça dessa regrinha, tá? Mas, como todas as regras têm exceções, essa é mais uma, tá bom? Então, agora, os verbos, né? Se os verbos terminarem em S, SH, CH, X, Z e O,
acrescentamos o ES. Bom, a regra geral diz que se acrescenta somente o S, mas os verbos que tiverem essas terminações, nós vamos acrescentar ES. Não esqueçam disso. Memorize essa regrinha, tá bom? Então, vamos lá alguns exemplos. Olha só. To teach, que é o verbo ensinar, teaches, né? Termina com CH. To watch, também termina com CH, que é o verbo assistir, né? Watches. To push, que é o verbo empurrar, fica pushes. To kiss, que é o verbo beijar, kisses. To go, que é o verbo ir, goes. To fix, que é o verbo consertar, fica fixes. Então, observe que esses verbos têm as terminações em quê? CH, SH, né? S, O, X, né? E também o Z, que eu não coloquei nenhum exemplo com o Z, tá? Mas também ele, entre os verbos que terminarem em Z, deverão ser acrescentados ES. Isso na terceira pessoa do singular. Também tem uma outra terminação, né? Que diz que é o seguinte, que os verbos terminados em Y, precedido de uma consoante, não é vogal. Presta bem atenção nisso, quando for acompanhado por uma consoante. O que a regra diz? Retira-se o Y e acrescenta-se IES. Como, né? Por exemplo, o verbo to fry, fritar, fries. To fly, né? Também o verbo voar, flies. Então, observe que terminou em Y e esse Y está sendo, né, precedido, ou seja, a letra que vem antes é uma consoante. Então, a gente faz essa troca do Y por IES. To study, estudar, studies. To worry, preocupar-se, worries. Bom, então, memorize essas duas regrinhas, né? Mais uma outra regrinha. E aí, nós temos que ter o cuidado, né? De observar que tem palavras que terminam em Y, mas que não são precedidas por uma consoante, é precedido por uma vogal. Então, quando isso acontecer, o que a gente faz? A gente segue a regra geral, só acrescenta o S. Então, como nós temos aí o verbo to say, o verbo dizer, says, regra geral. To play, brincar, jogar, plays, ok? Bom, então, para a gente finalizar, temos aqui um quadro das regras, né? Um quadro de revisão das regrinhas que a gente viu, né? Da forma afirmativa, quando os verbos estiverem na terceira pessoa do singular. Ele só varia se for he, she ou it. A gente, lembrando de uma coisa, também quando às vezes não aparece o pronome, mas pode aparecer o próprio nome, como por exemplo, Peter. Peter é ele, então também o verbo vai ser modificado. Mary, né? Mary é ela, né? Então também o verbo será modificado, tá certo? Então aí, a regrinha, relembrando. Most verbs takes, muitos verbos levam S na terceira pessoa do singular, person single, né? Aí temos aí exemplos: work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Esses são os verbos da regra geral. Só se acrescenta S. Já os verbos, né? Ending, terminados em SS, o S, né? SH, CH, X e Z, né? IO
eles levam ES. Olha só. Kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. Já os verbos terminados em Y e acompanhado, né, por uma consoante, trocamos, né, drop, troca o Y por IS. Estado, status, cry, cries, fly, flyers, cup, cups. E os verbos terminados, né, em Y, mais antecedidos por uma vogal, segue a regra geral, né? Play, plays, say, says, angel, angels, obey, obeys, tá? Então, essa é a nossa regrinha, né? Foi a nossa aulinha de hoje sobre o presente simples, a sua forma afirmativa, quando nós estamos afirmando, tá certo? Bom, então, finaliza a nossa aulinha de hoje, né? Espero que vocês possam realmente acompanhar, se motivarem mais, se deem mais uma oportunidade, né, para que vocês possam estar adquirindo o conhecimento. Tudo depende de vocês mesmos, tá bom? Então, um abraço no coração de cada um, que Deus proteja e bons estudos, tá certo? Vamos, pessoal de agropecuária e de zootecnia. Conto com a participação de todos vocês. Não desiste, não desanime. Então, bye bye. See you.